O filtro refinado é uma opção de filtro dentro da aplicação de consulta, onde você tem os dados disponíveis aqui do lado esquerdo da aplicação e você pode fazer um filtro afunilando, né, os dados. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui duas destas categorias e aplicar, ele vai filtrar toda a consulta, trouxe aqui as categorias para cima e esses fornecedores e essas informações que estão aparecendo aqui são referentes apenas a esta categoria. Então, eu posso fazer aqui, aplicar outros filtros e a gente vai afunilando os dados de acordo aqui com as opções filtradas. Então, vamos aprender aqui dentro da consulta como a gente vai manipular as opções aqui deste filtro refinado. Então eu vou entrar aqui no meu script case, criar uma aplicação de consulta. Vamos utilizar aqui uma tabela de vendas e criar. Vamos executar a aplicação para ver como ela foi criada. Então nós temos aqui a aplicação de consulta sem o filtro refinado. Temos aqui o filtro avançado, o Quick Search, mas aí não temos, ela não vem como padrão já na primeira criação da consulta. Para habilitar o filtro refinado, nós vamos aqui na opção, dentro das opções da consulta, filtro refinado, selecionar campos, e vou selecionar aqui o campo região, produtos, data e total vendido. Então, para cada tipo de campo, ele vai ter aqui algumas opções. Podemos definir aqui se eu vou ter ali a opção de Multi-Select, para que eu possa selecionar mais de um campo, ok? Se vai iniciar aberto ou fechado, podemos colocar aqui as opções todas abertas. Nós vamos ter ali a opção de Veja Mais, para quando eu tiver muitos dados, né? Então, ele vai limitar aqui a quantidade de dados para 10. E eu vou poder, com essa opção, ver os demais dados. E a gente vai ter ali a configuração através de um modal, que é o que está configurado aqui nessa aplicação. Quando eu clico aqui em ver todos, ele abre aqui um modal para que eu possa ver todos. E eu vou ter também a opção de ver aqui dentro do próprio filtro. Mas aí vamos aqui deixar desta forma. Para campos do tipo data, eu tenho aqui a opção de colocar o formato da data. Vou colocar aqui por ano, por exemplo. E a gente tem também a opção para campos numéricos, de definir um intervalo para que ele possa mostrar aqui esse componente que a gente está vendo aqui, para mostrar um intervalo de valores. Tem a parte da ordenação, e quando não houver, né, campos vazios, a gente pode definir aqui uma mensagem. Essa mensagem já vem aqui pré-definida através de uma variável de linguagem que você pode customizar aqui na parte de traduzir aplicações. Você vai procurar lá por essa variável e pode modificar aqui a informação, o conteúdo, ou simplesmente substituir aqui por um conteúdo fixo. A ordenação também você pode alterar, né? Vamos salvar, e aí ele já vai trazer ali o nosso filtro refinado. Vamos executar. Então temos aqui com a opção ver todos habilitada aqui com o modal, e aí dentro aqui do filtro refinado temos ainda a opção de configuração, onde nós vamos configurar aqui algumas opções. Então essa que a gente criou foram já com as opções padrão, ou seja, ele abre aqui com Multi-Select, né, como a gente configurou. Posso selecionar mais de um campo. E aí essa opção, por exemplo, a gente clicou e ele já abriu. A gente também pode configurar. A gente tem aqui, ó, a etiqueta mostrando qual a informação que foi filtrada. Posso limpar aqui para retornar, né, no caso. Isso é o que você vai poder configurar aqui na parte de configuração. Então, a primeira opção, mover filtrados acima. Então, toda vez que eu fizer um filtro, por exemplo, se eu tiver aqui embaixo na data, vou selecionar 2018. Então, ele vai levar 2018 aqui para o topo do filtro, certo? Então, essa opção aqui, mover filtrados acima. Você pode habilitar ou desabilitar. Mostrar a quantidade ao lado do campo, que é justamente aqui a quantidade de registros por opção aqui, né? Então, caso a gente tenha as regiões, e ao lado de cada região ele mostra aqui 46, 38, 10. Então, você pode habilitar ou desabilitar essa opção. Modo de início, então ele vai vir aqui aberto ou fechado, sendo que essa opção a gente já selecionou
aqui, né, também campo a campo, se ele vai vir aberto ou fechado. A gente disse aqui que ele vai vir aberto, então ele vai seguir essa opção aqui, ela vai ser mais importante. Então, mesmo se eu colocar dentro da parte de configuração que ele vai vir fechado, o script case não vai respeitar, né, vai continuar vindo aberto, porque aqui dentro das opções de selecionar campos eu defini que eles viriam abertos. Se eu colocar aqui, por exemplo, em branco, né, vou deixar apenas aqui o região em branco, por exemplo, ele, como não tem nenhuma informação aqui, ele vai pegar a informação ali da configuração principal. Então, o campo região veio fechado e os demais abertos. Então, é uma forma de eu definir aqui para mais de um campo. Se eu deixar todos em branco, ele vai pegar essa configuração aqui. Mas, no caso, ele está pegando apenas para aquele que eu deixei em branco, que foi o região. Então, você pode definir aqui, mas aí a opção principal vai vir lá de cada um dos campos. Aqui nas opções a gente tem a largura mínima e a largura máxima, né, que vai definir ali para o tamanho do filtro. Vou colocar aqui um valor um pouco maior para a gente visualizar a diferença. Você tem que informar aqui esse valor em pixels. Então, vou aumentar aqui para 560 e executar a aplicação. A gente vai ver que ele vai ficar aqui com uma largura maior, né? Então, caso, dependendo do tamanho dos seus dados, aqui você queira aumentar ou diminuir aqui, pode ser feito com essas opções. Vou voltar aqui para 260. E mais abaixo a gente tem outras opções. Habilitar a opção de recolher e expandir, exatamente a opção que você vai ter aqui com essa seta. Então, você pode clicar para esconder ou abrir. Então, essa opção você define aqui se ela vai vir habilitada ou não e como você vai iniciar. Se ele vai iniciar aberto ou fechado, recolhido ou expandido. Você pode definir como vai iniciar o filtro. Se colocar recolhido, por exemplo, ele vem fechado e aí você pode abrir aqui, ok? Então, você vai definir essa opção. A gente tem ainda a opção do modal, que vem padrão. Se eu desabilitar, ao invés de abrir o modal, ele vai abrir dentro do próprio filtro. Então, a gente tem aqui, por exemplo, produtos. Se eu clicar em ver todos, ele abre aqui todos os produtos. E se eu utilizar a opção modal, ele vai abrir dentro de um modal. Eu posso também configurar a quantidade de colunas desse modal. Se colocar aqui 2 colunas. E a altura e a largura do modal. Então, isso também a gente pode configurar. Na opção de produtos agora, quando eu clico em ver todos, ele abre aqui em modal com 2 colunas. Eu posso fazer uma pesquisa, ele está pegando aqui, busque por produtos de acordo com o nome aqui do label do campo, e aí eu posso selecionar aqui, e lá já por trás ele vai fazendo a pesquisa. Então, essa opção de abrir os itens no modal ou dentro do próprio filtro. Depois a gente tem a opção de exibir etiquetas, que é justamente as etiquetas que aparecem ali acima aqui dos dados. Quando eu clico para fazer a pesquisa, ele traz a etiqueta aqui acima. Então, eu posso também habilitar ou desabilitar essa opção de etiqueta. A opção de multi-select, se a gente vai utilizar com ou sem o checkbox. O padrão é que venha com o checkbox, então ele tem 2 opções de pesquisa. Eu posso clicar, fica tipo um link quando eu passo por cima da informação aqui, né? No caso dos anos, eu tenho 2015, 2016, ele fica tipo um link. E além disso, ele tem também a caixinha aqui do checkbox. Então, eu posso também desabilitar, deixar apenas o link, desabilitando aqui essa opção. Ele vai deixar apenas o link. Entretanto, vai aparecer um novo botão, esse botão aqui, selecionar, para que eu possa ver novamente as caixinhas. Então, aqui eu tenho apenas os links. Quando eu clico em selecionar, ele aparece as caixinhas, eu posso selecionar e ele vai aplicar. A gente observa também que ele está já aplicando o filtro quando a gente marca. Mesmo se eu quiser marcar mais de um, ele já vai fazendo logo no primeiro. Então, se eu quiser desabilitar esse comportamento, é nessa opção aqui, logo na sequência. Submeter ao marcar, ela está ativada. Se eu desativar, fica mais adequado aqui para fazer com a multiseleção, né, com vários campos. Então, eu vou selecionar aqui, ó,
e agora eu posso selecionar vários e aplicar. Então, esse comportamento ele é definido aqui por essa opção submeter ao marcar. Mesmo utilizando o checkbox, ela vai estar disponível também. Então, você que vai decidir se ele já submete logo que você clica ou somente depois que você seleciona, né, mais de um dado, e ele vai ficar aqui com esse botão aplicar, para que você tenha que clicar nele para aplicar aqui o filtro. Então, essas são as opções do filtro refinado e a forma que você configura. Com relação ao layout, ele vai definir ali de acordo com o layout da consulta. É possível também customizar dentro da opção de temas. E aí você pode então mudar a cor. Isso tudo aqui está pegando do tema principal da aplicação. Então essas aí são as opções do filtro refinado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.